todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, espero que estejam todos bem e que estejam a gostar aqui do meu regresso ao YouTube. E hoje queria aqui falar um bocadinho convosco de algumas coisas que eu sei que muitos de vocês também partilham ou que têm algum receio de falar, então queria tornar alguns assuntos menos tabus, sabem? Porque sinto que há imensas coisas que todos sentimos e que concordamos e que passamos, mas que por vezes todos ficamos em silêncio e acabamos por não falar sobre aquilo que nos preocupa, sobre algumas inseguranças que nós tenhamos. Então, eu há uns dias vi alguns vídeos meus no YouTube e lembro-me que falei sobre a lei da atração. E de facto, eu há uns tempos atrás, quando começou a quarentena, obviamente que perdi imenso peso e isso foi incrível, mas também desenvolvi algumas coisas menos positivas e sinto que essa fase também me remete para uma fase menos positiva da minha vida. Isto porque, como vocês já perceberam, também fiquei obcecada pelo exercício físico e pela alimentação e não estava a perceber isso. As pessoas à minha volta e ao meu redor diziam-me: estás super magra, estás a fazer demasiado exercício. Só que eu não via isso, ou não queria ver isso e achava sempre que poderia ser melhor, na minha visão, e não estava a perceber o quão magra estava a ficar, achava sempre que podia fazer mais dietas, achava que podia ficar cada vez mais magra e que ficava bonita assim. Uma coisa que me perguntou imenso é sobre a perda da menstruação. Eu deixei de ser menstruada nessa altura, isto porque eu também não comia e por isso há muitas pessoas que com a falta de alimentação e com o excesso de exercício físico perdem a menstruação e isto não é ok. E uma resposta àquilo que não estamos a fazer de forma correta. É normal o nosso corpo da mulher menstruar, sermos menstruadas e o facto de não ser só é uma resposta negativa. Portanto, na altura fiquei sem menstruação durante 6 meses e só após ter uma nutricionista e só após perceber que tinha que aumentar de peso é que comecei a ser menstruada. Demorou cerca de 2 meses, provavelmente, 2, 3 meses, e voltei novamente a ser menstruada. Comecei a comer gorduras, coisa que eu não fazia de forma regular, ou se fazia muito pouco, e também comia, é assim, porque imaginem, eu comia saudável, eu comia boas coisas, mas eu comia em muito pouca quantidade. Eu sempre comi legumes, sempre comi sopa, sempre comi fruta, nunca me privei de nada, mas eu como me privava era nas quantidades e era impensável ser da minha rotina, ok? Eu não comia doce, eu não comia bolos, não ia jantar fora, também na altura havia quarentena, também não tinha essa possibilidade, mas eu ficava muito, por exemplo, se era um aniversário ou assim, eu não comia fora da minha dieta, sabem, eu era mesmo regrada e está tudo certo eu ser regrada. O problema era que eu comia muito pouco e eu treinava todos os dias e todos os dias 1h30, 2 horas, depois comecei a reduzir um bocadinho, mas na altura eu treinava muito tempo e muito cardio e puxava muito por mim e não comia, não tomava proteína. Eu nunca excluí os hidratos de carbono, eu continuei a comer sempre hidratos de carbono, mas lá está, em quantidades minúsculas, então acabei por perder a menstruação. Depois consegui novamente voltar a tê-la, só que lá está, o meu psicológico nessa altura era muito irregular. Eu gostava de fazer YouTube, eu gostava de fazer Instagram, mas eu sentia muitas vezes desmotivada, achava que o que estava a fazer era em vão, porque ou não ia conseguir crescer, ou as pessoas não iam simpatizar comigo, ou não iam gostar de mim. Certas inseguranças que eu tinha, não me achava bonita o suficiente para aparecer, ou achava que não tinha o corpo que lutava e que trabalhava para o ter, achava que ele não vinha. Então gerou-lhe uma onda negativa. Sempre fui uma rapariga que ligou muito àquilo que os outros pensam e de certa forma tenho aprendido com a vida que temos que ser nós próprios e que o resto acaba por ser muito pouco relevante, porque nós não ganhamos nada em deixar de fazer as coisas derivado daquilo que os outros vão pensar. E sempre me importei muito com aqueles que eu amo e muitas vezes os problemas dos outros também afetavam sempre a minha vida, no sentido em que eu queria sempre ajudar e ficava muito preocupada com tudo o que era ao meu redor. Não deixei-me um bocadinho de parte, sabem? Então foi ali uma fase em que eu me senti mesmo meio que perdida, sem saber aquilo que queria, porque eu também estava num curso que me deixei de identificar com ele, ou seja, eu adoro marketing e publicidade, continuo a adorar, mas já não me imagino a trabalhar numa empresa como
como antes, sabem? Então na altura aquilo começou a mexer muito com o meu psicológico. E lembro-me que também na altura comecei a fazer yoga, comecei a fazer meditação e foi algo que me fez muito bem na altura. Porque eu na altura tinha até um caderno onde escrevia, por exemplo, e que devia voltar a fazer, mas que de facto agora não faço, mas que eu recomendo imenso terem um cadernozinho para escreverem daquilo que são gratos, daquilo que os vossos objetivos do dia, os vossos objetivos mensais, aquilo que menos gostaram no vosso dia, aquilo que achavam que poderiam ter feito melhor. E isso ajudou-me imenso, o yoga também me ajudou imenso, apesar de eu achar que é difícil para mim manter essa rotina de fazer yoga diariamente. Quando fiz eu gostei muito de ter feito e senti-me bastante bem. E depois a meditação também me ajudou muito, porque eu, como tinha tantos pensamentos na minha cabeça ao mesmo tempo e queria fazer tanta coisa e às vezes acabava por nem fazer nada por a minha cabeça estar tão complicada, sabem, na altura, a meditação fazia-me desligar um bocadinho, nem que seja 5 minutos. Eu via um vídeo no YouTube e, sabem, aquela sensação de relaxar, de pensar em coisas boas, de imaginar. E foi aí que entrou a lei da atração na minha vida e daí estar a fazer este vídeo, porque na altura vi esse vídeo meu antigo e fez-me sentido falar convosco agora noutra perspectiva sobre isto, porque a lei da atração ajudou-me imenso. Há certas pessoas que não acreditam tanto, outras que acreditam mais, mas a verdade é que quando nós focamos um objetivo e quando nós queremos tanto uma coisa e visualizamos essa coisa e esforçamos para a ter, as coisas acontecem. Óbvio que não é do dia para a noite, óbvio que não é sem esforço, sem dedicação, mas nós ao querer tanto uma coisa, essa situação acontece. Nós é que às vezes estamos tão cansados e tão desmotivados e tão confusos com tanta informação que recebemos e com a nossa vida e com o nosso dia-a-dia, que acabamos por não dar tanta importância a falar connosco próprios, a estar connosco próprios, a cuidar de nós. E então é aí que eu, muitas vezes, antes de me deitar, fechava os olhos e visualizava coisas que eu queria para a minha vida, coisas boas, e sentia mesmo essa felicidade, sabem? E de certa forma sinto que hoje muitas das minhas coisas que estão presentes na minha vida e que acontecem foi, de certa parte, um pedido meu há 2 anos atrás. E eu acho mesmo que isso tem muito impacto na vida de alguém, apesar de nós estamos sempre tão ocupados que às vezes nem temos tempo para pensar no futuro. Mas o facto de nós termos delineado algo que queremos para o nosso futuro é mesmo importante, porque acabamos por nunca esquecer os nossos objetivos e muitas vezes nós não os cumprimos porque nos esquecemos deles. E por isso é que eu às vezes digo às pessoas mais próximas de mim e a quem acompanho diariamente, eu digo muitas vezes que nós nunca nos podemos esquecer do nosso propósito, nós nunca nos podemos esquecer do nosso objetivo. E muitas vezes o problema de nós nos motivarmos ou deixarmos que não é possível é esquecermos disso. E eu lembro-me que na altura eu estava mesmo focada e queria mesmo ser melhor e queria mesmo sair daquilo de onde estava, que era no meio de alguma negatividade. Na altura até deixei o YouTube, queria a Ayurveda, eu queria me encontrar, sabem? Queria um propósito. E isso demorou o seu tempo e às vezes eu acho que as pessoas não se permitem dar o tempo que é necessário para tomarem uma decisão e para se conhecerem e para perceberem o que realmente querem. Por isso eu acho que há algumas fases em que nós estamos menos bem e estamos mais cansados e que nos sentimos mais negativos e temos que aceitar essa fase, porque essa fase pode ser uma fase que no fundo vira uma fase muito boa, porque ninguém está no topo sem antes passar por alguma fase menos boa e toda a gente precisa dessa fase para crescer, para aprender e para melhorar um dia mais tarde. E eu sem dúvida que naquela fase também tive coisas muito boas na minha vida, porque apesar de eu me sentir muito confusa, cansada, esgotada psicologicamente e sem saber o que queria para mim e para a minha vida, apesar dessa fase também foi uma fase em que eu me descobri, em que eu me conheci, em que eu comecei a fazer coisas que gosto, dedicar tempo a mim própria e a perceber aquilo que queria para a Rafaela daqui a uns anos, sabem? E às vezes eu acho que também existe sempre algumas pessoas que na nossa vida que nós acabamos por perceber mais cedo ou mais tarde que vamos ter que excluir porque também não nos trazem grande positividade à nossa vida e às vezes dão-nos conselhos que não são tão positivos e também comecei a perceber que na minha vida nem toda a gente me quer bem ou melhor que eles, sabem? Então isso também nos provoca algo na nossa vida não tão positivo e eu acho que comecei a aprender a pôr-me como prioridade e a perceber aquilo que eu quero para a minha vida e dessa forma comecei a aceitar-me melhor e a perceber aquilo que quero para mim. Acho que o mais importante é nós
fazermos coisas que gostamos e por mais que não tenhamos o retorno imediato, se não desistirmos, porque muitas vezes nós queremos fazer algo e ser logo recompensados e ter logo mérito, e às vezes demora o seu tempo, às vezes as coisas não chegam logo, tal como na dieta nós não ficamos logo como queremos passado uma semana, e no trabalho a mesma coisa, seja a fazer o que for, tudo demora o seu tempo até chegar a nossa recompensa, mas acreditem que depois de chegar é tudo bom, porque... E depois lá está, também há aquela parte em que façamos mais e queremos sempre mais, e depois é uma coisa que nós temos que saber gerir, porque nós nunca vamos estar sempre no auge e às vezes nós temos que perceber que a vida é mesmo assim. Há fases mais positivas, fases menos positivas, como em tudo na vida, mas que faz parte de viver, sabem? E está tudo certo com isso. Eu já aceitei que há dias em que estou menos positiva, dias em que me sinto super positiva e super produtiva, mas também me permito não estar. E acho que é mesmo isso. Não quer dizer que por eu estar num dia negativo ou com menos energia faz-me uma pessoa cheia de negatividade e etc. Mas também consigo proteger-me e consigo perceber isso e acreditar que amanhã vai ser um dia melhor e esforçar-me para isso, porque acho que é um bocadinho assim, acho que é um bocadinho desta forma que nós conseguimos progredir e sentirmos melhor connosco próprios também. Espero que tenham gostado do vídeo, foi assim um género de um desabafo que eu queria ter convosco, para também sentir que vocês estão mais dentro daquilo que aconteceu comigo e que também possam compreender um bocadinho e de certa forma também se podem identificar com isto e espero que sim, espero que gostem muito do vídeo. Muitos beijinhos, subscrevam o canal, ativem o sininho, isso tudo, não se esqueçam e até ao próximo vídeo.